Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, mas não, estou brincando. Glória a Deus. Quantos amam Jesus de todo o coração nesse lugar? Uhul. Então abra a sua Bíblia, ou o seu aplicativo bíblico, em 1 Reis 5, versículo 2 a 4. 1 de Reis 5, 2 a 4. Eu vou começar por aqui. Eu quero trazer uma palavra que seja prática para você, que tenha funcionalidade na sua vida e que já tenha alguma coisa que você possa aproveitar dela essa semana. Amém? Glória a Deus. Dá aquele sorrisão para a pessoa que está do seu lado. Diga para ele: você é um altar de Deus. Você é uma casa do Senhor. Amém? Vamos lá. 1 Reis 5, 2 a 4. Então Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo: bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que envolveram seus inimigos, até que o Senhor los pôs abaixo de seus pés. Porém a mim, o Senhor meu Deus tem me dado descanso em todas as fronteiras, ou paz em todas as fronteiras. Qual a tradução que você está lá? Descanso em todos os lados. Adversários não há, nem algum mal encontro. Pelo que intento... Cadê? Adversários não há, nem adversidade alguma, nem um mau encontro. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porém em teu lugar, no teu trono vai edificar uma casa em meu nome. Davi queria construir uma casa para Deus, queria construir um templo dentro da cidade. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Quem estava no seminário, esse gritou, mas eu estava de costas. Quem estava no seminário hoje? Uhul! Hoje nós tivemos entre 5.000 pessoas lá no seminário, entre 5 e 1.000. Você que não entendeu, eu falei entre 5 e 1.000 pessoas, né? Tinha umas 100, né? Acho que tinha, né? 100 é entre 5 e 1.000, certo? Então, tinha, né? Show do Filhos do Homem sempre tem entre 5, às vezes tem entre 50 mil pessoas. Entre 50 e 1.000, né? Tipo 53 pessoas, né? Brincadeiras à parte, Davi queria construir um templo. Quem estava comigo lá viu que... quando a gente está falando de Davi, está falando de um cara que tinha um coração completamente do Senhor. A visão de Davi, cara, ela era tão... A mente e o coração de Davi eram tão em Deus. Davi era um cara segundo o coração de Deus. Por que segundo? Porque era um cara que era apontado para o coração de Deus. Mas o que em Davi era apontado ao coração de Deus? A Bíblia diz que Davi tinha um lebav. Literalmente é isso que está escrito no texto no original. Davi tinha um lebav apontado para Deus. Diga lebav. Lebav é a palavra no hebraico que expressa fonte de pensamentos e sentimentos. Põe a mão na cabeça, todo mundo comigo aqui, mãozinha, diga pensamentos. Bora, vem comigo na pregação, não fica. Pensamentos, bora, sentimentos, desejos. Bora, bate na barriga assim. Ó. Desejos. Daqui 30 anos você vai ter um sonzão assim. Tipo, tá ligado? Até aqui tem quase meio tom de diferença de um lado para o outro. Cara, pensamentos, sentimentos, desejos, lebável. O que é isso? A fonte de todas as coisas. Quando traduz para o grego é psucos, quando traduz para o latim, psique. Põe a mão na cabeça e fala, psique. Tá ligado? Psique, fonte dos pensamentos e sentimentos. É tão importante pensamentos e sentimentos na Bíblia, tão importante, que lá em Provérbios 4... Davi dá um discurso para Salomão. Provérbios 4 é um provérbio de Davi. Porque no versículo 3, Salomão diz assim: quando eu era um menino pequeno, no colo do meu pai, ou nos braços da minha mãe, tenro nos braços da minha mãe, eu sentava aos pés do meu pai me dizia: filho meu, guarda as minhas palavras no teu coração, no teu pensamento, guarda as minhas palavras no teu lebav. Todo lugar no Velho Testamento, onde você vê escrito assim, todo o coração, essa palavra lebav. Quando diz todo o coração na Bíblia, não está falando dos nossos sentimentos. Está falando dos pensamentos e dos sentimentos, ou seja, a nossa alma. Quer conhecer a sua alma? Quer saber o que é a sua alma? A minha alma é um fantasminha que mora dentro de mim. Quando eu morrer, eu vou, né? Tipo penadinho assim, né? Um fantasma que vai sair. Tua alma são teus pensamentos e sentimentos, são sua psique. Isso é a tua alma. Os teus sentimentos, ele tem um serviço.
conectar você com tudo que está fora de você. É com os nossos sentimentos que nós percebemos as coisas ao nosso redor. Os nossos sentimentos, eles vão dizer para você se você gosta de uma pessoa, do jeito dela, se você sente bem no lugar, essa cor, esse lugar, esse estilo, os teus sentimentos, eles vão te munir de informação. Diga comigo, sentimentos, informações. Eles vão te encher de informação. Informação para quê? Para que o teu intelecto tome as decisões. Então a nossa alma, ela é construída com um propósito. Nossa alma, ela não é construída de qualquer jeito. Deus falou, pingou um negócio, puf, saiu Adão ali no meio da floresta, puf, tirou a costela de Adão, saiu Eva no meio da floresta, não. A nossa alma, ela é um mecanismo com uma função. A função dos nossos sentimentos é conectar o que está dentro com o que está fora. Quando você vê um bichinho, um cachorrinho bem fofinho, né? Quem gosta de cachorrinho aqui? Né? De cachorro, né? Bem, aquele cachorro bem fofinho que você tem vontade de esfregar ele na cara, assim, né? Pai, que fofinho, porque tem uma memória emocional, tem uma coisa gostosa no teu coração que te lembra aquilo. Sabe aquela música que você ouve e você... Ah, cara, essa música, aquele cheiro de perfume. Quem que o cheiro do perfume te traz memórias e sentimentos aqui? Quem tem uma memória olfativa mais poderosa? Né? Então, as nossas emoções, elas conectam a gente com tudo que está fora. Por isso que quando as nossas emoções estão desequilibradas, a gente perde a percepção do que está em volta e perde a percepção de quem nós somos. Olha como o diabo é louco para acabar com as nossas emoções. Né? A gente que foi adolescente, jovem nos anos 90, a forma com que as emoções eram tratadas eram muito diferentes. As emoções, elas tinham um pouco mais o seu lugar. Hoje, cara, eu acho uma crueldade que foi feito com essas últimas duas gerações que estão vivas. Geração, na verdade, é todo mundo que está vivo. Eu sou da sua geração. Amém? Todo mundo que está vivo é a nossa geração. Né? Mas a década na qual eu fui jovem e adolescente é diferente da sua. E hoje, embora parecesse que antigamente as pessoas eram mais duras, né, a gente tinha mais informações a respeito da gente mesmo, das nossas emoções. Hoje é posto a emoção tanto para fora, para fora, para fora, para fora, para fora, que parece que dentro a gente não tem mais nada que é nosso. E aí que eu quero falar das emoções e do pensamento, por quê? Porque essa palavra de hoje à noite, ela tem um nome. E se você está anotando, eu queria que você escrevesse: o propósito da paz. Eu quero que você saia daqui hoje com um pouco mais de poder e domínio sobre as suas emoções, sobre os pensamentos, que você conheça um pouco mais o poder que Deus te deu, que o mundo inteiro está dizendo para você que você não tem poder sobre essas coisas, e você tem, em nome de Jesus, porque Ele te criou assim. Função do sentimento, conectar o que está dentro, o que está fora, e a função do pensamento, criatividade. Então as emoções, elas enchem o pensamento de informação, e o pensamento, começa a ter ideia, a ter criatividade. Vem música, vem desenho, vem jogos, vem... cada ideia maluca, mano, dá vontade de fazer tudo, mas não dá. E aí o coração conecta e traz a informação, faz você perceber. A cabeça, ela decide. É assim, cara, nós vamos fazer... isso aqui é legal, mas vai dar ruim. Aquilo outro vai dar ruim. Então vamos pegar essa e essa emoção e vamos fazer aquilo que vai dar mais legal? Vamos. E aí o ser humano adquire nisso, em Deus, o poder de fazer a coisa certa na hora certa. Amém? Porque a pior coisa é a gente saber a coisa certa a fazer e fazer sempre na hora errada. Eu sei, eu fiz muito isso. Aí, Davi, que era um cara que tinha um coração, segundo o coração de Deus. O que é isso? É um lebave, é pensamentos e sentimentos apontados para Deus. Deixa eu mostrar para você, por exemplo, como, Cris? Como assim? Olha só, o pai de Davi falou, cara, eu quero que você vá lá para o local onde tem batalha, onde está tendo a guerra. E todos os teus irmãos estão lá. Então eu quero que você vá para lá e aí você leve essas 10 efas de trigo, que era o trigo para os caras fazer pão, né? E você leva esses queijos especiais. E você leva lá para esse local. Davi, a Bíblia diz que Davi deixou as suas ovelhas, pagou um cara para cuidar das suas ovelhas. Viajou um dia, uma noite de burrico, em cima de um burrico, carregando o queijo e a farinha para os seus irmãos. É a primeira entrega de pizza registrada na história. Davi foi lá entregar o queijo e a massa. E quando ele chegou nesse lugar, depois de um dia à noite, estava uma comoção, assim, estava todo o exército de Israel, estavam tudo com o rabinho entre as pernas, escondidos atrás das fronteiras, assim, o que está acontecendo atrás das trincheiras, né? Sei lá como era naquela época isso. E tinha um gigante no meio do povo gritando, porque vocês, não vale a água do feijão, vocês xingando os caras, né? Vocês são uns bocós, estavam lá xingando e os caras tudo.
e desafiando, vem aqui, quem que é o valente de vocês que vai lutar comigo? Davi chegou e viu aquela bagunça, a Bíblia diz que Davi entregou o trigo para o lugar que o pai disse, entrega o trigo para a reserva dos soldados, então o trigo foi para os soldados. E aí ele pegou o queijo e disse, o queijo entrega para o capitão da guarda. Quem era o capitão da guarda? Olha a ideia do pai de Davi. O capitão da guarda é o cara que decidia que soldado que ia na frente, que soldado ia atrás na hora da batalha. Falava, entrega o queijo e pede informação dos teus irmãos. Aí Davi era para chegar para o capitão da guarda e dizer assim, viu? O pai do fulano e ciclano mandou esse queijo especial para você. Como eles estão? Né? Aí o cara, se esses meninos morreram, eu perco o queijo, né? Então já estava com aquela manha, o pai de Davi chegou, entregou, fez o que o pai mandou. E ficou, como todo gurizão, né? Ficou curioso com aquele gigante gritando e perguntou para um soldado, literalmente, a Bíblia diz que ele perguntou para o soldado, viu, o que está acontecendo aí? E o soldado respondeu, tem um gigante aí maior que todo mundo, está desafiando, mano, e todos os soldados aqui estão amarelando, mano, os caras estão, né, dando piti aqui, está todo mundo, né, com medo. Quando Davi estava falando e perguntando o que o soldado falou, aí o soldado disse assim, e o rei prometeu que o cara que for lá enfrentar e matar o gigante vai casar com a princesa, com a filha do rei. Mical, se Davi soubesse o problema, tinha deixado o gigante vivo, né? Mas nessa época ele não sabia, né? Soubesse pepino que era a mulher, tipo, deixa o gigante aí, velho, tá louco. Mas depois, né? Enfim, vai lá. Mas Davi pensou, cara, vou, né? Que legal. E outra coisa, e nunca mais vai pagar imposto. Já pensou isso no Brasil, mano? Tipo, mano, você venceu o gigante, nunca mais vai pagar imposto. Estava todo mundo lá tirando pedra no gigante, ver quem moía, né? Ia ter um programa na Globo à tarde assim, acerte o gigante, nunca mais paga imposto quem acerta o gigante. Como é que chama? Live? Não, aqueles programas, reality show, né? E quando Davi estava conversando com o inimigo, aí começa a história. Diz que o irmão mais velho de Davi, Eliezer, a Bíblia diz assim, e Eliezer, o irmão de Davi, que estava aqui, diz assim, enfureceu-se, acendeu a ira de Eliezer, faz cara de ira, e Eliezer veio assim, o que você está fazendo aqui, menino? A Bíblia diz que Eliezer falou o seguinte, eu sei a maldade do teu coração, veio aqui no campo da guerra só para ver o sangue, garanto que até as poucas ovelhas que o pai te deixou, você largou lá, que você é um irresponsável, veio só para ver a guerra, para ver o sangue, eu sei a maldade do seu coração. Cara, o irmão dele atacou o trabalho dele, o que ele tinha feito? Deixado um cara para cuidar, o irmão acusou. Deixou lá as ovelhas abandonadas, até as poucas ovelhas que o pai te deu. Tipo, o pai nem te dá muita coisa, o que deu você deixou para lá. E o teu coração é torto, você é só um menino, tipo, tu não é homem, rapaz, tu é um piá de botas, né? Piá de botas, você, né? Veio aqui só para ver, você não merece, tá? Sai daqui, saiu xingando. Só que o interessante, cara, é a reação de Davi. Davi não diz, vai lá, se fosse você com o teu irmão mais velho, mano, você viajou sentado em cima de um burro, uma noite e um dia inteiro, largou o teu trabalho, gastou dinheiro para pagar um cara para cuidar, para pegar a notícia do seu irmão, se eles estão bem, e trazer comida para eles e trazer cuidado. Diga comida, sustento, vem comigo, comida, sustento e provisão. Quem que faz isso, rei? Mas também veio trazer o cuidado, com o queijo ele veio cuidar dos seus irmãos, entregando o queijo para o capitão da guarda, perguntando deles. Então ele veio trazer proteção, diga proteção e cuidado. Porque Davi já era rei e sacerdote. Ele já vinha trazer o cuidado do pai sobre os filhos, e ele já vinha trazer provisão para os irmãos. Já tinha o sentido profético de rei e sacerdote nesse trecho. E o irmão de Davi, cara, recebendo tudo isso, chegou xingando Davi. Agora você não vê Davi dizendo que se fosse eu, mano, eu ia dizer, você quer saber? Pega esse queijo aqui, seu palhaço. Jogava na cara do meu irmão, falava, quer saber, rapaz? Vai você de burro, nem vou falar nada para o pai, tá louco? Eu ia sair xingando, o cara está mentindo ainda, eu deixei lá, cara. Deixei as ovelhas com o cara cuidando, você está me acusando. Você está dizendo que eu não sou homem, e você então, cara, eu e você. Gosta aqui, né? Tipo, saí brigando. A Bíblia diz que Davi, o irmão de Davi aqui, tá parando na cara de Davi, né? E a Bíblia diz que Davi, vendo o irmão xingar, disse, eu só fiz uma pergunta. E virando-se para o outro lado, perguntou para o outro soldado o que estava acontecendo. Tipo, mano, fala com o Batman, tipo assim. Os mais antigos, fala com o Vingador, né? Viciadinho em Dungeons & Dragons aí, não sabe como é que é.
Virou para o cara, tá, mano. Virou as costas, perguntou para outro cara. Não se defendeu, não xingou. Cara, foi fazer o que ele estava fazendo. Aí o cara falou assim, ó, tem um gigante. Davi falou, eu vou para cima, mano. Eu vou para cima desse gigante. Não, você está louco? Como assim? Vamos lá falar com o rei. Levou Davi para o rei. O irmão de Davi só olhava para a perspectiva dele de Davi. O rei olhou para Davi e viu o quê? É um menino. Olhou para o gigante e viu, é um guerreiro desde piá. E olhou para o Davi e falou, Davi, não cometa essa loucura por amor ao divino. Né? Falou, Davi, o cara é um gigante e é um soldado desde a tenra idade. E você não passa de um menino. Mais um dizendo que não dava conta. Eu vou te dar minha armadura, porque você não é suficiente para bater nesse gigante. Tá bom, então empresta a sua armadura. Qual que é o pensamento do rei? Mano, se o piá vai morrer, morre bonito, morre na minha armadura. Vai pelo menos ajudar a ter ânimo. O pessoal, mataram, vão para cima. Sei lá o que ele pensou, o rei. Cara, Davi vestiu aquela armadura do rei, mas sabe o que acontece, cara? Quando a gente começa a fazer as coisas para ser aceito, por tudo, e começa a fazer as coisas por causa do que todo mundo pensa a nosso respeito, cara, a tua vida parece que não te pertence mais. A roupa que você está vestindo, ela incomoda, cara. Esse personagem que eu tenho que vestir para que as pessoas, para que todo mundo goste de mim, ele começa a ficar desconfortável porque não é o que eu sou. E veja bem, não é o que eu penso que eu sou, é o que Deus me fez. Então, enquanto eu estou tentando vestir uma roupa que me faça satisfazer com as minhas dores, com meus traumas, com o meu problema, tentando provar quem eu sou, aquela armadura não cabe. Mas olha a perspectiva de Davi. Ele tirou a armadura do rei, porque senão não conseguia se mexer. Você acaba morrendo, você fica tentando, né? E quando ele chegou diante do gigante, todo mundo é um gigante, é um menino, é uma batalha, é a morte. O que foi que Davi viu? Perspectiva de todo mundo que tem a cabeça nesse planeta, que só fica com olhos, ouvidos e percepção humana tentando tomar as decisões, sem visão espiritual nenhuma. Todo mundo, ó, o gigante, olha isso e aquilo. Davi olhou e falou assim, quem é esse incircunciso para vir desafiar um servo do Deus Altíssimo? Você sabe o que significa incircunciso? Circuncisão era o sinal na carne. Naquele tempo não tinha Jesus, tinha que marcar a carne para fazer as alianças. Jesus não tinha morrido, paga os pecados ainda. Eram tudo gestos religiosos, cerimônias que aplacavam assim no que dava, era a melhor coisa para tentar aplacar a ira de Deus naquele momento, fazer aliança naquele momento. Aí quando Jesus veio, Jesus é o sacrifício perfeito. A partir do sacrifício de Jesus, todo sacrifício cerimonial perdeu valor, amém? Por que você jejua? Eu jejuo para Deus me ouvir, porque daí o meu sacrifício, não, teu sacrifício, cara, teu sacrifício constrói em você o caráter de Cristo. Mas Deus já está construído, Ele não precisa do teu sacrifício para amar você ou para te dar a missão. Então, para que nós jejuamos? Nós jejuamos porque o jejum é um exercício de matar os meus desejos e fazer o que eu preciso fazer diante de Deus. Então, o jejum é uma disciplina espiritual de sacrifício, não de engajamento como oração, palavra, mas de sacrifício, uma disciplina espiritual que fortalece a minha conexão espiritual, minha percepção espiritual e enfraquece os desejos da minha carne. Mano, fica 3 dias de jejum e vai pecar para você ver o que acontece. Tu não consegue. Mano. Agora, fica 3 dias de jejum, em vez de comer, você senta e orar, buscar a Deus. Né? Meu pastor dizia assim, ó, jejum de 40 dias tem que fazer uma vez na vida. De 30, uma vez por ano. Jejum de 7 dias é um jejum de verdade. De 3, é na média de 1, né? Ninguém tem coragem de fazer jejum de um dia, né? Tem graça. E eu, pastor, tudo bem. Segundo dia, passando mal, né? Dor de cabeça, tontura, e o velhinho lá, jogando bola. Fica 3, 4 dias de jejum, jogando bola. E eu morrendo lá, 2 dias de jejum. Mas, cara, é um exercício. Esse exercício molda a nossa carne. Esse exercício, ele quebra os nossos desejos da carne. Então, sim, é bom jejuar. Mas nós não jejuamos para fazer um sacrifício. Porque nem um sacrifício cerimonial é válido mais diante do sacrifício de Cristo Jesus. Amém? Então, não adianta fazer rituais se o teu coração e a tua mente não está apontado para Jesus. É simplesmente assim, o trabalho do jejum, apontar minha mente para Jesus. O trabalho da leitura bíblica, apontar meu coração e minha mente para Jesus. O trabalho da adoração, apontar minha mente e meu coração para Jesus. Esse é o serviço. Porque tem um grande propósito e meu coração e minha mente está apontado para Jesus, você já vai ver o contexto inteiro. Davi tinha uma mente e um coração tão apontado para Deus,
que quando todo mundo estava olhando o tamanho do gigante, a experiência da guerra, todo mundo estava percebendo aquilo pela experiência que todos tinham, e tinham muita experiência com guerra. Mas Davi estava olhando do ponto de vista de Deus. O cara não tem aliança com Deus. Foi tudo que Davi enxergou. Hoje alguém diria assim, cara, você é um irresponsável, mano. Você está indo para cima de um gigante que é maior que você. Aí Davi falou, mas eu tenho aliança com Deus. E ele não. Não é a respeito do tamanho dele e do meu tamanho, da capacidade dele e da minha capacidade. Não é a respeito do tamanho do desafio, é a respeito de quem é o nosso Deus. Obrigado, irmão. Por isso, aleluia. Até me deu. Oh, uau. Diga aleluia. Amém. Que você tenha os olhos de Deus no seu coração. Nós olhamos para as coisas, irmão, e é muito difícil. Porque se for pelos nossos olhos e ouvidos, não está dando, né? É ou não é verdade? Se a gente for analisar o mundo, como é que está indo, irmão, a gente dizer, viu, para que eu quero descer o planeta, né? Para o planeta, eu vou descer, não está dando certo. Porque os olhos, o que está acontecendo, está todo mundo ficando louco, o que é certo vira errado, o que é errado vira certo. Ninguém tem padrão mais, ninguém, cara, se cada um faz o que quer, esses dias um cara falou assim, mano, eu sou um cachorro agora, né? Começou a latir. Ah, ele pode ser um cachorro, tem que tratar ele como cachorro, tem que chamar ele de cachorro. Beleza. Só que se um cachorro morde uma pessoa ou machuca uma criança seriamente, como é que se pune um cachorro? Castrando. Então castra o cara, meu. Se é um cachorro, mano. Mordeu alguém, tem que castrar. Mordeu uma criança com risco, tem que matar. É assim, o cachorro morde, né? É assim, mata uma pessoa, machuca, sei lá, você tem que sacrificar o cachorro se torna perigoso. O cachorro comete uma transgressão, ele tem uma punição. O cachorro está muito brabo, o cara vai lá e castra o cachorro. Sei lá o que fazem com o cachorro. Aí tem outro lá que é um lagarto. Irmão, qual que é a lei para um lagarto que mata uma pessoa? Não tem. Então você entende como é perigoso, não tem um padrão, não tem uma regra, não tem um funcionamento. Mas esse mundo está sendo construído para que o nosso coração e a nossa mente não tenham onde se segurar. E é por isso que a ansiedade cresce. Quantos estão percebendo que a ansiedade está crescendo? Se você que nasceu nos últimos 20 anos sente a ansiedade crescendo, imagine a gente que nasceu há 47 no meu caso. Cara, o jeito que as pessoas estão ansiosas agora é terrível. É terrível. E aí, Salomão está dizendo assim, cara, eu queria construir uma casa, um templo do Senhor dentro da minha casa. E lá em Provérbios 4, como eu comecei a citar e pulei, Davi passa do versículo 3 ao 22, falando para Salomão como a sabedoria pode contribuir com ele. A sabedoria vai ser uma coroa na tua cabeça, não vai deixar você tropeçar. Sabedoria isso, sabedoria aquilo. Aí ele para no versículo e diz assim, mas, depois de Davi falar 18 versículos sobre sabedoria, ele para e diz assim, mas, de tudo isso, ou de tudo que deve guardar, guarda primeiro o seu... Porque é desse lugar, ele fala, guarda primeiro o seu lebav, pensamentos e sentimentos. Por quê? Porque é desse lugar que procedem as fontes da tua vida. Meu querido, quem domina seu pensamento e quem domina o seu sentimento, domina toda a sua vida. Depende de quem domina, aleluia, de quem domina, socorro. Quem domina o teu pensamento e o seu sentimento, domina todas as fontes, todo o movimento da sua vida. Quantos querem essa noite aprender a ter mais poder sobre o seu próprio pensamento e sentimento? Eu quero que em nome de Jesus, seja ofensa, seja medo, seja culpa, seja acusação, seja ideologia, seja governo, seja religião, seja o que for, que tente roubar sua mente e seu coração. Eu quero que você saia daqui essa noite sabendo como blindar sua mente e seu coração em Jesus, para que nada consiga roubar sua alma de você. Ele fala, mas minha alma pertence a Deus. Não, tem que pertencer a você primeiro, porque ninguém pode dar para o outro que não lhe pertence. E se a tua alma pertence à pessoa que te machucou lá 20 anos atrás, 20 anos não, desculpa, eu que foi 20 anos atrás. Se a tua alma pertence à pessoa que te machucou há 10 anos atrás, 5 anos atrás, tua alma está presa lá. Toda vez, todas as vezes que você tem oportunidade, você sabe o que fizeram comigo um dia? Eu costumo no meu consultório falar uma coisa para os meus pacientes, viu? Essa pessoa te machucou uma vez só. Mas você, toda vez que você traz ela de volta para a tua vida, na tua conversa, você se machuca de novo, de novo, de novo, de novo. Você já abusou de você mesmo mais do que essa pessoa te abusou. Porque você podia ter deixado ela já no passado, mas você fica trazendo, falando, sentindo de novo toda aquela dor. Até o ponto que a gente se acostuma a ser vítima dos outros. O que é ser uma vítima? Pertencer a alguém que você não quer pertencer. Mas você vai sair daqui deixando de ser vítima, com a sua alma pertencendo a você, amém? Porque daí quando a sua alma pertence a você, você pode decidir entregá-la para Deus.
É por isso que a gente vai na adoração, às vezes, Deus, te entrego todo o meu coração, todo o meu pensamento, mas você volta para casa, parece que você não conseguiu entregar. É porque não era seu, pertencia a outra pessoa. Pastor, mas eu não consigo perdoar, eu não consigo deixar para trás o que a pessoa não merece. Irmão, ninguém merece ser perdoado. Não existe tal coisa, uma pessoa que merece ser perdoada, não tem. Quando eu falo mal de alguém, quando eu acuso alguém, isso está falando mais a respeito de quem eu sou, não de quem ela é. Pois quando eu perdoo uma pessoa, o perdão não está falando de quem a pessoa que te ofendeu é. Quando você perdoa alguém, isso fala de quem você é. Vou repetir. Quando você perdoa alguém, não é a respeito do outro, não. É a respeito de quem você se tornou. Essa pessoa não merece ter você preso, a tua alma presa nela por toda a sua vida. Vamos nos libertar do nosso passado? Glória a Deus. Você que tem 15 anos de passado, imagine eu que tenho 40, né? Foi muita coisa para perdoar, mano. E a gente tem que ir perdoando, todo dia tem uma coisa para perdoar. E a gente vai decidindo. Alguém fala assim, porque eu não levo ofensa para casa. Se não levasse, estava nem falando para mim. Eu não levo, porque o cara fez isso, cara. Mas eu que não levo ofensa para casa, leva. Quem fala não leva ofensa para casa, está com aquela pessoa dentro da sua cabeça. Quem aqui já teve apaixonado? Tipo, cara, eu amo, estou apaixonado, né? Mano, cara, eu lembro uma vez, cara, que eu estava longe da Melissa. Melissa é minha esposa, na época a gente era namorado. Estava longe dela meses, viajando, trabalhando. E eu fui num restaurante com meus amigos e comecei a comer um pepino. Eu comecei a picar o pepino bem picadinho, porque ela cortava o pepino assim, eu nem gostava de pepino. Peguei um pepino no restaurante, comecei a cortar, que saudade da Melissa, cara. Um pepino que eu estava cortando, eu estava chorando de saudade dela, cara. Mano, aí você sente o cheiro. Ai, cara, olha, esse é o perfume que ela gosta, o que ela usa, o que ele gosta, o que ele usa. Bah, cara, aquilo que me lembrou dele. Pois então, irmão, quando você odeia alguém, quando você não consegue perdoar, quando a machucadora do pessoa você fica agarrando em você, não é falta de amor, é tipo um amor zumbi. É um amor... Por quê? Quando você odeia uma pessoa, você sente o perfume, é o perfume daquela praga. Né? Você escuta uma música, é a música que aquele animal gosta. Né? Aí você vê, come um pepino, porque aquele palhaço come pepino, nunca mais vou comer pepino na minha vida. Irmão, quando a gente não perdoa alguém, todas as nossas ações são governadas por aquela pessoa. Quando a gente se ofende com alguém, eu fiquei ofendido. Fiquei. A pessoa disse que eu sou um bocó, pois agora eu vou ser um cara assim, ninguém vai poder dizer isso de mim. Cara, você está decidindo o que você vai fazer baseado no que aquela pessoa falou de você. Não tem sucesso, a tua alma está presa lá. E hoje eu queria trazer para você essa palavra, o propósito da paz, para que se tivesse uma manha de como fazer a tua alma ficar guardada num cofre, num lugar que ninguém pode encostar se você não abrir e não entregar. Você acha que isso é útil para você hoje? Está precisando conseguir guardar a sua alma em algum lugar? Mas não é para deixar ela mofando, não. É um lugar bem seguro, é um lugar onde ela vai crescer. Salomão disse, eu quero construir o que meu pai não pôde construir. Davi, mesmo sendo um homem com coração em Deus, ele não podia construir, por quê? Não tinha paz nas fronteiras. Diga, paz nas fronteiras. Então vai lá, o primeiro lugar onde eu preciso ter paz, para que a minha vida manifeste a Deus. O primeiro lugar que eu preciso ter paz é nas minhas fronteiras. E eu te pergunto, como estão as suas fronteiras? E é isso que eu acabei de falar nos últimos 15 minutos. Como está o seu perdão? Como está a sua relação com as outras pessoas? Tem pessoas que são viciadas em discutir, em brigar, mano. Ontem à noite eu tinha uma viagem de 13 horas para chegar aqui. Eu saí de casa correndo, depois do trabalho, atendi meu filho. Eu tinha ficado já uma semana fora de casa, fiquei 2 em casa só para o aniversário do meu filho. E aí corri pegar o ônibus, cheguei 1 minuto. Na verdade, de 45 minutos depois, o ônibus era tal horário, acho que era 8h30. Eu cheguei, 1 minuto, 45 segundos depois eu cheguei, o ônibus estava tipo a 2 metros dando ré. E eu fiz assim para o motorista, cara. Para ele parar para eu entrar. O motorista fez assim, Fui embora, cara. E eu, cara, passar de leito-cama, eu tenho 13 horas de viagem, como é que eu vou sair correndo atrás do ônibus? Ele deu a volta na rodoviária, a moça que trabalha lá na empresa falou assim, corre lá e pega o ônibus na frente. Eu saí lá, mano. Quando eu fiz assim para ele, ele acelerou, eu dei uma corrida, caí, velho, me arrebentei no chão, derrubei as malas, caí tudo assim. Aí levantei, rasguei a calça que eu estava, rasgou assim. Aí eu levantei, quando eu levantei, minha esposa deu ré no carro, falou, amor, eu achei que alguma coisa assim aconteceu, eu fiquei. Falei, Meli, entra no carro, nós vamos pegar ele. Aí a moça falou, tem um ônibus, o ônibus passa na próxima cidade. Falei, vamos pegar e vamos atrás. Eu entrei no ônibus e fui, entrei no carro, né? E ela, calma, Cris, calma, eu tô calmo. Eu tô calmo, Melissa, eu tô calma, né?
Eu, ultrapassei o ônibus, fui né? Fui na frente, parei na rodoviária, fiquei esperando, mano. Quando ele chegou na rodoviária, eu não achava passagem. Aí vi que tinha deixado a passagem celular em cima do carro. Aí no desespero eu cheguei, quando eu cheguei para ele já veio assim, porque ônibus não pode parar, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E olhou para mim. Eu falei, cara, eu queria tanto te pedir perdão, velho, que confusão que eu fiz, me perdoa o transtorno que eu causei para você. O cara fez assim. Falei, mano, eu lembro do meu pai, quando era adolescente, ficava bravo, porque ele sempre pegava o ônibus atrasado, agora eu fiz a mesma coisa. Cara, me perdoa, velho, eu tô ligado que vocês não podem parar no meio do caminho, né? Ele, porque tem um negócio eletrônico que trava a porta, que quando você para, depois de sair da rodoviária, pode ser assalto, e o ônibus fica travado. Eu, mano, cara, olha, você estava no total direito, você vê, eu não posso nem ficar bravo, porque eu cheguei atrasado, cara. Como eu, cara, desculpa, até agora aqui está atrapalhando, desculpa, como eu posso compensar isso aí? Eu sei que causou problema, alguma coisa, sei lá. Não, tá tudo bem, tá. Mano, ele deu uma arrancadinha com o ônibus, parou. Eu estava rondando eu estava sentado assim, né? Nem consegui sentar na cadeira, estava sentado do lado da cadeira, era a última poltrona. Quando o ônibus parou, abriu a porta, acendeu a luz e ele veio assim, cara, tem umas comidinhas aqui que entrega, assim, eu trouxe 2 para você. Você quer que eu pegue mais um suquinho, cara? Não, eu vi que você está cansado. Ele parou o ônibus para me levar comida. Aí na parada de ônibus, desci, fui com ele, sentei na mesa, comer com o cara. Mano, quando a nossa alma pertence a gente, as pessoas podem tentar te ofender, te magoar, te chatear, te diminuir, te arrebentar. Mas como Cristo em vós é a esperança da glória, você consegue sempre deixar a porta aberta para que ela possa ver Jesus em você, independente do que ela fez para você. Isso é o poder de Deus sobre a nossa... Ai, Cris, que bonzão que você é. Eu não sou bom, mas eu estou fazendo isso há 47 anos, irmão. Uma hora eu tinha que acertar, né? Se não acertasse também... Nossa, como você toca bem, cara. Não, onde você estudou? Eu não estudei, mano. Eu estou tocando essas músicas toda semana há 30 anos. Uma hora eu tinha que tocar melhor do que os outros delas, né? Tipo, 30 anos, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Uma hora ia ficar boa a música, né? Pegou o segredo? Daqui 30 anos a gente volta a conversar. Solhão. Quantos querem controle do seu coração e da sua alma? Então eu vou pular direto para o lugar certo aqui. Sem mais delongas e enrolação, você já está motivado. Um outro versículo que fala um pouco disso, abra a sua Bíblia, ou o seu aplicativo bíblico em João 16:33. Quantos gostam de receber palavras de Deus aqui? Profecias divinas. Profecias de Deus, não só aquela que, eu senti uma coisa, né? Vou te mostrar com uma profecia. Senti uma coisa, eu senti que pessoas aqui foram muito machucadas por alguém que você amava muito. Quem aqui foi machucado e precisa de oração, vem aqui à frente. Aí eu posso entregar a profecia que eu quiser, já ganhei. Uma profecia boa mesmo é quando ela vem da palavra. Quantos querem uma palavra profética bíblica sobre a tua vida? O que está escrito na Bíblia sobre você, não minhas ideias. Certo? Eu vou ler para você. Quantos recebem uma palavra bíblica? Você consegue pôr lá? João 16:33. Você recebe a palavra de Deus sobre você? É uma coisa que Deus está falando que vai acontecer na sua vida. Quantos querem isso? Promessa de Deus sobre a sua vida. Vai lá, põe lá, João 16:33. E eu vou profetizar. Parece? Não? Eu vou ler aqui então. Aí liga o microfone, talkback lá. Vamos lá, João 16:33. Está pronto para receber? Vamos fazer mais incrível, mais místico isso. Põe tua mão assim para receber, que eu vou entregar a profecia. Você está pronto? Mãozinha para receber. Abre a alma. Vai lá. Está escrito aqui, ó, na Bíblia, João 16:33. No mundo passareis por aflição. Receba! Ué, está escrito, mano, promessa bíblica, você não quer? Queria não? Não quer promessa bíblica? Não, isso é promessa bíblica, essa é a parte que é promessa, o resto não é mais promessa. Eu faço essa brincadeira, irmão, tá? Eu faço essa brincadeirinha, porque eu quero realçar o seguinte, olha o versículo. Jesus está fazendo o último discurso dele antes dele morrer, é o último momento dele com os discípulos. E ele está ali e os caras estão ficando angustiados. Ele falou, ó, essas coisas eu estou falando para vocês, para que vocês tenham paz em mim, diga paz nele. E aí ele diz, no mundo passareis por aflições. Quantos já descobriram que isso não precisa de profecia, que isso acontece conosco? Não é uma profecia, valeu. No mundo tereis aflições. Quantos já perceberam na sua vida que isso aqui é verdade? Quantos já tiveram aflição? Levanta a mão. Quantos nunca tiveram aflição? Levanta a mão. Isso. Quantos são de Curitiba e não vão levantar a mão, não interessa que eu fale, levante a mão. Aí, obrigado, vou participar ali, participação. Certo? A gente perde, levanta a mão, faz, porque realmente isso ajuda a tua cognição a receber e a injetar a palavra mais em você, ok?
É para isso que se faz essas coisas. Então, o quanto você recebe e participa é a sua decisão. Estamos juntos, cara, estou contigo. No mundo passareis por aflições, porque sempre tem uma coisa que nós não vamos controlar. No mundo vai ter aflição, não tem como controlar, isso já aconteceu e vai acontecer. Só que daí o outro trecho do versículo, mano, começa o propósito e o segredo da paz. Ele diz assim: mas tenham um bom ânimo. O que é um bom ânimo? É uma alma boa. Está falando de novo, a palavra é lebav nefesh psucos. Tenha uma alma boa, mantenha a sua alma bem. Deus está literalmente dizendo, você vai ter aflição, mas é possível que você mantenha essa alma bem. Mas Deus, como é que eu sei que eu vou conseguir fazer isso? O versículo continua, ó. No mundo passareis por aflições. Parece que é ruim, né? Mas não, é só um fato. Mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como é que eu sei que eu posso ter um bom ânimo no meio dos problemas, no meio do momento ruim? Porque se ele conseguiu, você consegue também. Jesus não venceu como Deus, mano. Jesus venceu como homem. Para que eu e você soubéssemos que com o Espírito de Deus em nós, nós poderíamos vencer como homens diante dele. Amém? Cara, você tem tudo que você precisa para vencer as suas provações. E está todo mundo tentando esconder isso de você. Sabe, o lance não é te ensinar coisas novas. O segredo disso aqui é ajudar você a lembrar quem você é, porque você já tem você que você precisa. E todo o manual está ali na palavra. O manual do fabricante, a Bíblia, é só para você aprender a usar o que ele já colocou dentro de você. Quando Jesus entrou em você, o Espírito desceu. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, mano, chacoalha teu irmão, fala, cara, você já tem em você. Você já tem. Não vamos viver mais como se não tivesse. Vamos parar de viver como se não tivesse, velho. Vamos parar de viver. Eu espero estar contribuindo com a vida de vocês. Né? Diz aí para o seu irmão, cara, vive como se você tivesse. Faz sentido isso para a sua vida, irmão? Faz sentido isso aí, mano? De viver com aquilo que a gente vai ter? Faz sentido, galera? Amém? Cara, eu espero estar realmente fabricando, contribuindo com vocês. Vocês saiam daqui controlando a alma, velho. Tô junto. Versículo 14, 27, um pouco antes ele diz assim, ó: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, e eu não dou como a que o mundo dá. Então não se perturbe o vosso coração e nem tenham medo. Olha que legal, cara, ele está separando dois tipos de paz bem claro. Diga a paz de Cristo e diga a paz do mundo. São dois tipos de paz bem claro. Um que funciona, que dura, que fortalece, e um que não vai ajudar. A paz do mundo é aquela paz que vem quando você tem dinheiro, quando você está bem, quando todo mundo te dá like, quando as pessoas gostam de você, quando você se sente aceito por todo mundo, você sente aquela paz, mas você não consegue manter aquilo. Agora, a paz que vem de Cristo é uma paz que ela passa por cima do entendimento e da percepção. Diga para o seu irmão aí o que a Bíblia diz para a gente descobrir. Diga, paz do Senhor sobre ti, irmão. Manda um assembleano no seu irmão, manda um batista no seu irmão, manda um presbiteriano no seu irmão, manda uma igreja histórica, uma igreja tradicional. Diga, irmão, a paz do Senhor. Tem que engrossar a voz, a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor. É gostoso, a gente brinca, a gente que é mais novão, a gente que é mais novo, né? A gente que é mais novão brinca com isso, mas é legal, se chega numa igreja, a pessoa te dá uma paz do Senhor, que os irmãos dão um apertão assim, ai, a paz do Senhor, né? E é uma mão nova. E ele está falando, ó, tem uma paz, não perturba o vosso coração. Outro versículo que eu amo aqui, ó, Colossenses 3,15, onde ele diz assim, ó, está falando de um tipo de paz, tá? O tempo inteiro estão falando do tipo de paz. Aquela paz que permitia então que Salomão construísse um altar na sua vida, um lugar onde Deus se manifestasse. Aquela paz que mesmo quando eu não tenho controle, a paz me faz eu ter controle da minha alma e do meu coração. E essa paz, em Colossenses 3,15, olha que legal. Seja a paz de Cristo, um árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados todos vocês em um só corpo, sejam agradecidos, diga gratos. Eu falo para você registrar a palavra, que não tem como sublinhar, você sublinha com a voz, tá? Então ele fala, sejam agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais e com gratidão em vosso coração. E tudo quando fizerdes, seja na sua palavra ou na sua ação, fazei em nome do Senhor Jesus, e por Ele dando graças. Diga graça, diga gratidão. Agora eu gosto do começo desse trecho que diz assim, ó, que a paz de Cristo seja um árbitro no seu coração. Cara, será que eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo? Que a paz de Cristo seja árbitro do vosso coração. E as pessoas confundem. Esses dias um cara falou para mim, o cara fez uma coisa terrível, né? Muito errado, mas muito fora. O cara fez uma coisa muito fora do princípio de Deus, né? Eu falei, cara, como você faz um negócio desse? Ah, eu senti a paz, e a Bíblia diz que a paz seja o vosso árbitro. Se eu senti paz é porque era o que Deus queria.
Não é isso que está falando, santo. O que está falando aqui é que você conheça a paz de Cristo, que é a paz que a presença e os princípios dele trazem. Não a paz que você sentiu. Paz do bailarino, eu senti uma paz. O cara levita, está levitando, né? Tipo, sentiu a paz. Não é a paz que você sente nos seus sensores. É a paz de Cristo que habita em você, porque a palavra e a presença dele habitam em você, amém? Então seja essa paz, cara, essa paz ela não só te deixa tranquilo, ela não só te dá governo sobre teus pensamentos e sentimentos, ou seja, ninguém pode controlar você. Quanto essa paz também te ajuda a decidir as coisas que você não sabe para que lado ir. O caminhar nessa paz, meu irmão, é como se o manual do fabricante habitasse dentro de nós, e ele habita, o nome dele é Jesus Cristo. É por isso que ele deixa: a minha paz eu vos dou. Por que ele diz a minha paz? Porque não é uma paz mística, era a paz dele, o cara era Deus. E Filipenses 2, meu Deus, eu lembro do versículo e a referência saiu, passou o efeito do Venvance. Filipenses 2 diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não achou que ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas antes, esvaziando-se de si mesmo, tornou-se semelhante aos homens. Olha isso, mano. E aí ele foi obediente até a morte de cruz. O cara era Deus. A gente toca no louvor da igreja e já não consegue abaixar o nariz. A gente vende uma meia dúzia de milhares de CD na carreira, como eu vendi, e já chega num lugar tocar. Eu toco melhor que algumas pessoas, canto relativamente bem, sim, tem gente pior, tem gente... Mas a questão é que quando eu faço alguma coisa um pouco melhor do que eu fazia, eu já me coloco num lugar onde eu tenho direito sobre os outros. Cadê minhas toalhas bordadas no meu nome no camarim, pastor? Pedi toalhas bordadas no meu nome, pétalas de rosa no chão, frutas filetadas da estação. E não tinha, essa igreja não me honrou. Que bom, porque o propósito do ministro de louvor na igreja não é para o ministro ser honrado, irmão, é para servir a igreja. Esse negócio de honrar ministro de louvor, mano. Por que você honra o ministro de louvor? Porque ele é meu irmão. Isso quer dizer que você tem que honrar o cara que está do seu lado também, mano. Amém? Alguém perguntou, meu pastor morreu, alguém perguntou, cara, você honra tanto esse homem? Você honra ele porque ele é teu líder? Não, cara, eu honro ele primeiro porque ele é homem. Porque ele é um homem de Deus. Porque ele é pai. Porque ele é marido. Porque ele é meu amigo. E depois de tudo isso, eu também honro ele porque ele é meu pastor. Ele cuida da minha alma como se prestasse conta a Deus. Eu tenho que andar e honrar com um cara que faz isso comigo. Amém? Então não é uma questão da honra em si, mas é a paz que Jesus precisou para deixar todo esse poder, conter todo esse poder, e deixar os caras bater na cara dele, cuspir, arrancar a face, xingar ele de tudo que é nome, pregar. Ele podia ter feito assim, ó, deu galera, acabou. Acabou todo mundo, velho. Acabou. Ele não precisava nem gritar, Hadouken. Não, era só ele, não quero mais. Acabou tudo. Mas ele conteve tudo isso, por quê? Porque Jesus tinha domínio. Filipenses 2, obrigado, pastor. Sumiu da minha cabeça a referência. Não sei quem me mandou, mas apareceu. Filipenses 2. Que fala isso. Cara, imagina a paz. E aí Jesus passa aqueles 3 anos, alguns discípulos andaram com ele 3 anos, outros 1 ano e meio, ele foi pegando ao longo do caminho os discípulos, né? Mas aqueles 3 anos eles viram Jesus curando as pessoas, salvando as pessoas, dando atenção para as pessoas, amando as pessoas, sendo cuspido, sendo mal falado, sendo perseguido. E ele falou, vocês sabem essa paz que eu precisei para ir para o deserto, ser tentado pelo diabo e voltar de lá 40 dias depois com todo o meu ministério? Essa paz que eu estou usando, eu vou deixar para vocês, vai. Pode usar, velho. A paz dele é sua. Irmão, o diabo quer só que você esqueça quem você é e todas as ferramentas e poderes que você tem. E aí eu encerro. Então vamos lá, a paz de Cristo pertence a vocês, a dele, não a do mundo. Vocês vão passar por aflições, mas cara, vocês têm poder para levantar sua alma, porque ele fez isso. Essa paz que você gera no relacionamento, na palavra, no crescimento, ela vai te dar controle sobre a sua alma, mas também vai te ajudar a decidir na hora da decisão. E por último, e por primeiro lá, né? Essa paz vai ajudar você a construir um lugar da presença de Deus dentro dos seus muros. Quando todo mundo está ofendido e brigando, você vai estar com uma paz tão profunda que você vai enxergar o que os outros não enxergam. Alguém aqui faz jiu-jitsu? Alguém aqui faz jiu-jitsu e manja bem? Eu não vou te chamar na frente nem nada, tá? Alguém aqui faz jiu-jitsu? Apontaram para alguém ali. Estou sem óculos. Alguém mais faz alguma luta, arte marcial?
Qual que é a coisa mais importante quando um cara está com o joelho na tua costela, com o cotovelo na sua cara, pingando suor no seu olho em cima de você, te segurando? Que é a primeira coisa que você aprende? Cara, esquece tudo que está em volta de você e foca na tua respiração. Faz com que aquele cara que está ali te machucando, tira ele da equação. Segura firme. Você está cansado, mas foca naquilo que você tem controle. Deus quer te dar controle sobre o seu coração e a sua alma. Vamos encerrar aqui, abre sua Bíblia, no último trecho da noite, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Está aqui o propósito e o segredo da paz. Eu espero que quando você vá para casa hoje à noite, pôr a cabeça no teu travesseiro, e aquelas situações, aquelas dores, aqueles problemas voltarem sobre você. O que eu desejo, cara, é que você faça assim, ó. E que você possa entregar o seu fardo para Cristo, na paz de Cristo. E que o fardo dele, que é leve e suave, venha sobre a sua vida. E que tudo aquilo que tenta roubar seu coração de você, seja bloqueado por esse verdade desse versículo. Isso, faz um fundinho para mim, para parecer que está terminando. Está terminando mesmo, não é só parecer, está mesmo. Está comigo em Filipenses 4, 7? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas eu não tenho controle sobre isso. Ele está te dando a ferramenta. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades ou as vossas petições, com oração, súplica e ação de graça. Ele diz duas coisas. Primeiro, que as suas petições, as suas ansiedades, você pode pôr a NVI se você tiver aí para mim? Que as suas inquietações, as suas necessidades, elas sejam apresentadas para Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas para quem você conta as tuas dores, você abre a porta das tuas muralhas para ela. Eu vou repetir. As pessoas para quem você conta as suas dores, seus problemas, você abre as portas das suas muralhas para ela. Imagine o quão desprotegidas estão as nossas casas, quando todas as nossas dores a gente põe no Instagram, a gente põe no Facebook, as nossas angústias. Todo mundo que lê aquele negócio, ele tem uma fronteira aberta para a sua vida. Ele tem o direito de opinar e de falar coisas, às vezes de um lugar maligno, do lugar da dor dele, falar coisas que quando você lê, angustiam o teu coração. Tem um amigo, uma amiga, tem um líder, uma líder, tem uma pessoa com quem que você conversa, tem um lugar seguro para abrir seu coração e guarda suas dores para esse lugar. Ele está dizendo, faça as vossas necessidades, vossas petições em tudo conhecidas. Você tem a NVI que você tinha posto antes, foi bem legal aquela. Que a sua angústia seja conhecida a Deus pela oração e súplicas. Então, o que é para Deus, não para os outros. Agora diz comigo, oração e súplica. Vem comigo, oração e súplica. Oração é falar com Deus porque você gosta dele. Cara, acorda de manhã e dá bom dia para Deus, mano. Ele está sentado ali do seu lado na cama. Para Deus, bom dia. Obrigado. Hoje eu cheguei no hotel, eu nem dormi hoje ainda. Mas eu cheguei no hotel, eu abri a janela do hotel, cara, maior cenário. Semana passada eu estava no hotel, porque eu abri a janela, era um campo longo, verde. Eu falei, meu Deus, que lugar. Você respirava aquilo. Hoje eu cheguei num hotel, que é bem no centro de Curitiba, bem do lado da 15. Mas tão aconchegante aquele quartinho, um hotel antigo, reformado, tão gostoso, cara. Eu sentei naquilo, meu Deus, parece a casa da minha avó, só que bonita e cheirando bem. Aí eu abri a janela, mano, que coisa majestosa. Muralha de prédios por todo lado. Eu olhava de um lava-rua lá atrás, lá no fundo, esse céu de Curitiba maravilhoso, cinzento. Morei aqui muitos anos, saudade. Cara, em Umuarama, cara, até na sombra tem sol na tua cara. Ficou Umuarama, é complicado, mano, né? Imagina 4 horas da manhã, Umuarama, você abre a janela para sentir um arzinho gelado, assim, vem um bafo quente. Né? Não dá para abrir janela, porque em casa é sempre mais fresco que fora. Você não faz ideia do que é isso aí, mano. Você que tem o privilégio de morar em Curitiba. Não, eu gosto de ir lá também. Mas eu olhei para esse hotel maravilhoso, esse lugar maravilhoso. Falei, pai, que sensação gostosa, que ambiente, que lugar histórico. Cara, você poder conversar com Deus, cara, sobre as coisas simples, mano. Isso é oração.
Agora, súplicas é aquela oração na dor. Pai, olha isso aqui, está doendo demais. Pai, olha essa doença. Pai, essa pessoa que eu amo que está mal. Pai, essa situação que eu não consigo resolver. Pai, essa dificuldade financeira. Pai, eu estou triste com uma coisa. Pai, eu estou me sentindo assim, deslocado. Eu sinto que eu não tenho lugar em lugar nenhum. Pai, eu sinto que as pessoas não gostam de mim. Tudo que eu faço para melhorar piora. Seja qual for a minha angústia. Ele está dizendo, isso é súplica. Então, em oração e súplica, faz as tuas petições ser conhecidas a Deus. Mas o segredo está mais para frente. Com oração e súplica, vírgula, com ação de graças. Gratidão é o combustível da adoração. Gratidão é o combustível da paz. Então, seja na angústia ou na súplica, ou seja na conversa com Deus no teu dia a dia, faça isso com coração grato. Coração grato do crente é olhar primeiro para as coisas boas e depois se resolver com as coisas ruins. Tudo que é puro, santo, verdadeiro, agradável, de boa fama, nisso pensai. E aí vem o resultado. Quando você liga essa chave, acontece isso aqui. Isso eu prometo para você, que se você fizer aquilo ali, isso aqui acontece contigo. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos aonde? Em Cristo Jesus. Ai, ora para mim ter paz que excede entendimento. Eu posso até orar, mas o jeito de se encher de paz que excede todo entendimento é não ficar ansioso, mas fazer as suas necessidades conhecidas de Deus, com oração e súplica, e sempre com coração e gratidão. E então, irmão, essa paz que ninguém entende, a paz no meio da dor. Cara, como é que você está em paz nessa situação? Eu falo, cara, você quer saber? Eu até te conto, cara. Ela vai guardar o seu coração e seu pensamento, Lebav, Nefesh, Meod, aquilo que Davi dominava e apontava para Deus, vai guardar isso tão em Cristo Jesus, que quando o seu professor, o seu vizinho, quando um governante qualquer, quando uma religião qualquer, quando uma mentira do seu passado qualquer vier tentar roubar seus pensamentos do seu coração, eles vão estar guardados em Cristo Jesus e ninguém vai poder tocar no seu coração. Amém? Posso orar por você? Porque essa é a palavra que eu trouxe para pregar para vocês. Eu não tenho muito mais para falar, já falei bastante já. É útil para vocês que eu falei? Bora pegar essa ferramenta e começar a cavar a paz que excede todo entendimento e jogar para o coração? Fica de pé então no seu lugar. Eu não entendo que fala fica de pé no seu lugar. A gente fala, né? Vai ficar de pé aonde, né? Eu nunca falo, fica de pé no lugar do seu irmão. Não dá, né? Só no seu lugar mesmo. Não é não? Viu? Não fica sozinho. Sei que a nossa cultura de curitibano, a gente não gosta de ser tocado quando a gente não pede para ser tocado. É verdade isso. Eu vim daqui também. A gente não gosta de ser mexido quando a gente quer nada. Mas cara, sou filho de italiano com alemão de um lado, sou filho de índio, negro e português do outro lado. Meu avô chama Ernesto Minoel Inácio e minha bisavó só falava tupi-guarani e minha avó era negona daquelas. Vai saber, nem eu sei o que aconteceu comigo aqui. Cara, se a gente for esperar que a cultura desse mundo decida como a gente se comporta, cara, não vai dar. A gente vai ficar conformado, vai ter o mesmo formato de todo mundo que está angustiado. Então, que você não se conforme com a cultura e com como esse mundo está pensando hoje, mas que você seja transformado pela renovação de uma mente guardada em Cristo Jesus. Pai, eu quero orar por cada um desses jovens. Agora falando sério, estende a mão para receber, que seja um gesto teu, não para receber um poder que vem de mim, mas levantar as mãos é um resto de rendição. Você desprotege o coração, você fisicamente, você expressa o que a tua alma precisa expressar. Então estenda as suas mãos e me permite orar de novo a palavra de Deus sobre você. Efésios 1,17 eu vou orar. Pai, sobre cada um desses jovens eu oro, sobre cada um desses meus irmãos eu oro. Que sobre o conhecimento que eles têm de Cristo Jesus, eu peço que esse crescimento cresça e cresça e cresça nessa igreja, na vida deles. Sobre o conhecimento que esse meu irmão e minha irmã têm de Cristo Jesus, seja derramado pelo próprio Deus sobre eles. Espírito de sabedoria para a mente e revelação para o coração. E que sejam iluminados os olhos do seu entendimento. E que com isso possa perceber o propósito do poder que você tem e do chamado que você recebeu, em nome de Jesus, amém? Se você recebe essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho. Boa noite, gente. Que agora alegria. Levanta de novo, né? Que alegria. Orando já durante essa semana por tudo aquilo que a gente vai viver nesse mês de junho, e eu entrei aqui hoje com um pensamento
de que todos os cultos, todos os sábados, até o final do mês, eu tenho que sair daqui desse culto conhecendo mais profundamente o nosso Deus. E hoje nós aprendemos essa virtude de Cristo, a paz. Que tremendo, e é só o começo. É só o primeiro sábado. Então, se programe, coloque a sua vida diante do Senhor, diante de todo esse mês que estaremos nessa temática de avivamento, de profundidade com Deus, para que você possa viver realmente algo extraordinário, para que viva uma mudança, não apenas um mês onde Deus vai falar algo momentâneo conosco, mas vivermos juntos uma transformação genuína com o Senhor. Amém? E não apenas nos sábados, gente. Lembrando que amanhã estaremos juntos aqui às 10 horas da manhã, depois à noite novamente às 18h30. Estaremos amanhã com a temática de Pentecostes. Então venha, faça parte daquilo que Deus quer gerar em nosso meio como igreja no mês de junho, um mês também onde estamos celebrando o aniversário de 70 anos da nossa igreja. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos encerrar o nosso culto. Pastor Cris, vem aqui mais uma vez, quero orar por você, que nos abençoou, está desde cedo aí, né? Desde o retiro da música, nesse culto também, você é uma bênção. Muito obrigado. Pai, a gente agradece ao Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de adoração, de entrega, por uma palavra que vem ao encontro dos nossos corações. Nós somos gratos a Ti pela Tua presença, por ouvirmos a Tua voz aqui nesse culto. E o nosso coração se enche de expectativas, ó Deus, de fome e sede por aquilo que o Senhor ainda fará no nosso meio. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos pela vida do pastor Cris, Deus. Que o Senhor continue usando a vida dele, transborde, Deus, na vida dele muito mais, ó Pai, do que aquilo que ele transmitiu a nós através da adoração, da palavra, que ele viva o extraordinário do Senhor na vida dele, no seu ministério, na sua casa, guarda a sua vida, a sua família, seja provisão sobre a sua vida, sobre toda a banda, em todas as áreas, que ele experimente do cuidado do Senhor. Nós somos gratos, estamos felizes, Deus, por todo esse tempo de celebração ao Senhor, ó Pai. Cremos que é uma agenda do Senhor nas nossas vidas e na vida da Tua igreja. Por isso te agradecemos, Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito seja sobre todos aqui, sobre toda a Tua igreja na terra, hoje e para todos sempre. Que Deus te abençoe, vá na paz do Senhor e amanhã estaremos aqui novamente para a glória e honra do nosso Deus. Amém.